Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então vamos lá, vamos continuar dando sequência aí no estudo da Confissão de Fé de Westminster. Nós já chegamos no capítulo 8. As coisas vão andando rápido, né? A gente ainda que tem 2, 3 aulas. Capítulo 8, de Cristo, o mediador. São 5 sessões? 5 ou 6, se eu confirmar aqui. Acho que são 5 sessões. E vamos ver quanto a gente consegue ver hoje, né? Vamos dar início aí. Porque é bem longo o estudo, né? Então vamos lá. Sessão 1 do capítulo 8. O que nos diz a sessão 1 do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster? Diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Amém? Isso é o que diz a primeira sessão. E nessa primeira sessão a gente vai ver, né, que Deus escolheu desde a eternidade um número definido de pessoas para serem salvas, para aqueles que irão morar com Jesus no céu, né, aqueles que irão ser remidos e salvos por Cristo. Deus escolheu desde a eternidade esse povo e prometeu esse mesmo povo para Jesus, através da obra redentiva dele, né, de tudo que ele fez, de todo o trabalho que ele teve, que foi árduo, que foi penoso, que foi duro demais. Então esse povo é para Jesus esse galardão, né, de toda essa obra que ele fez. E Deus prometeu isso para Jesus, né? Essa obra exigia, né, que Cristo fosse profeta, sacerdote e rei, os 3 santos ofícios que Jesus executa muito bem. Jesus é chamado de o segundo Adão, né, ou de uma forma mais precisa, o último Adão, porque Jesus é a última pessoa que representou a raça humana diante de Deus. A primeira pessoa que fez isso foi Adão. Adão, quando foi criado, ele foi criado como nosso representante. Deus criou Adão e colocou sobre ele a representação de toda a raça humana. Em Adão nós éramos representados, por isso que o pecado dele reflete até hoje em nós. À semelhança de Adão, nós somos hoje por Cristo representados. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez, né, que era cumprir de fato tudo aquilo que Deus queria. Deus criou Adão e colocou ele para governar sobre todas as coisas, né? Mas Adão falhou nisso, ele quis ser como Deus, e aí deu ruim. A gente está aqui hoje como consequência do pecado. Foi necessário, então, que Cristo viesse e cumprisse tudo aquilo que Adão não fez. E melhor, e pior ainda, né? Como a gente vê lá em Gênesis, logo no comecinho ali, foi necessário um sacrifício, né, para cobrir a consequência do pecado na humanidade. E Cristo veio não só para cumprir, para fazer o que Adão não fez, mas para se oferecer ele mesmo como sacrifício, para que a gente pudesse ser salvo, remidos. Pela obra redentora de Cristo, nós temos hoje acesso a Deus. Adão, quando foi criado, ele tinha uma consciência pura. Adão tinha consciência pura, sentimentos puros, pensamentos puros. Ele era perfeito. Era um homem são no sentido mais completo da palavra. Adão era são, perfeito, um homem puro em suas ações, palavras, pensamentos. Adão foi o único homem que tinha em si o livre-arbítrio. De fato, arbítrio quem teve foi Adão. Ele tinha consciência, ele tinha condição de não pecar. Adão teve essa condição. Por isso, ele era o representante legal de toda a humanidade, porque ele tinha condição de obedecer a Deus, ele tinha condição de não pecar, mas ele resolveu, né, ele decidiu, né,
pecar. Então, ele podia, Adão era sacerdote, porque ele era sacerdote, perdão. Dos 3 ofícios que Cristo tem, Adão também tinha ele, né? Que é sacerdote, rei e profeta. Adão conseguia pensar, né, os pensamentos de Deus, ele conseguia interpretar toda a palavra de Deus, a verdade de Deus, né? Ele conseguia também, como sacerdote, se oferecer como sacrifício vivo a Deus, uma vez que ele tinha condição de não pecar. Ele tinha condição de diariamente ele apresentar-se diante de Deus como um sacrifício, como algo puro, que ele deixava de lado tudo aquilo que precisava ser deixado. E como rei, Adão reinava sobre toda a criação. Toda a criação se submetia a ele, toda a criação estava debaixo do domínio dele. Então Adão era sacerdote porque ele conseguia discernir os pensamentos, ele era profeta porque ele conseguia discernir os pensamentos de Deus. Ele era sacerdote porque ele tinha condição de não pecar, ele podia se apresentar todos os dias como um sacrifício vivo diante de Deus. E ele era rei porque tinha todo o domínio da criação debaixo dos seus pés. Por isso que quando Adão peca, todo esse domínio passa para a mão de Satanás, porque ele era de fato o rei, ele era quem reinava, e esse reinado então passou para aquele que a gente conhece como o inimigo de nossas almas, né? Que mais? Que a gente sabe, né, o capítulo 8 nos lembra, né, de João 3,16, que diz que o filho, né, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente chega nesse capítulo 8, a gente é lembrado de ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou, de uma segunda forma, como está bem descrito aqui, né? Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens. O que os cristãos sabem hoje, né, que a gente sabe hoje, com o vasto material que a gente tem, os primeiros cristãos, né, aqueles que creram primeiro que viria o Messias, já sabia. Né? Todo aquele que foi salvo antes de Cristo foi salvo na esperança que ele viesse. Nós fomos salvos porque ele já veio. Nós somos salvos porque ele já veio. E hoje aguardamos a sua segunda volta. Vamos tentar entender então esses 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Profeta, primeira vez que a gente vê esse termo aplicado na Bíblia. Profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. O que é um profeta? Aquele que pronuncia, aquele que fala as palavras de Deus. Não era assim que Deus, que quando aparecia alguém lá no Velho Testamento, a maioria das coisas dizia: eis que assim diz o Senhor. E falava aquilo que Deus mandou falar. Então, profeta é todo aquele que fala aquilo que Deus desejava passar para o seu povo. Nos nossos dias, esse tipo de profeta, nós cremos que já acabou, já passou. A gente não crê mais que existe esse tipo de profecia nos dias de hoje. Profetas hoje, nós tivemos um profeta no domingo aqui na igreja que hoje está sentado no banco ali. Todo aquele que se dispõe, todo aquele que por Deus é chamado para pregar a palavra, para ler a palavra, interpretar e explicar a palavra de Deus, é considerado por nós hoje o profeta. Porque essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. E todo aquele que lê, interpreta e explica essa palavra hoje é o profeta. Esse é o tipo de profecia que a gente acredita, né? Na palavra de Deus. Não um menino aí de 14 anos fazendo bagunça para a internet afora, né? E pessoas seguindo. Esse tipo de profecia a gente não crê que existe mais. Mas houve na história da igreja esse tipo de profecia. O primeiro profeta, a gente pode dizer que foi Abraão, né? O primeiro que foi chamado, né, de profeta mesmo foi Abraão. Mas teve outras pessoas antes de Abraão que falaram em nome de Deus. E se falaram em nome de Deus, falaram aquilo que Deus mandou, são profetas. Né? Tem Enoque, que a gente vê lá em Gênesis, né? Aquele que andou tão perto de Deus que Deus arrebatou para si, levou para ele. Noé, um profeta. Isaac, Jacó,
né? Mas o grande profeta mesmo, aquele que exemplifica o que a gente reconhece hoje, dá todo o significado dessa palavra, foi Moisés. Moisés era o grande profeta de Deus, né? Que fazia, não só falava aquilo que Deus mandava, mas operou grandes sinais e maravilhas também, né? Fez muitas coisas e tão importante para a história da igreja e do povo de Israel, Moisés também. Então, ele é o grande profeta, assim, aquele, né, que mais exemplifica esse termo. Talvez Moisés seja a pessoa mais completa para se pensar quando se pensa num profeta, né? Moisés foi um grande guia, né? Moisés foi um grande guia do povo de Deus, né? Ele não só falou, ele agiu, né? Ele fez com que aquele povo, através, Deus usou ele como instrumento, através dele, né? Muita coisa, muitos milagres, muitas coisas foram feitas, muitas pragas foram enviadas, né? O povo viu de fato o poder de Deus, mar se abrindo, água saindo da rocha, maná caindo no deserto, né? Quanta coisa maravilhosa aquele homem operou aí através daquilo que Deus, né? Deus o levantou para isso, né? Para esse grande propósito. Então ele é aí a figura maior, né? Que a gente teria como profeta depois de Cristo, claro. E Moisés foi esse grande homem, mas Deus prometeu que depois de Moisés viria um profeta semelhante a ele, mas que seria eterno, que não passaria. Né? Deus prometeu. Moisés mesmo fala isso, né? Vai vir um semelhante a mim, que vocês vão ouvi-lo, e ele vai, de fato, governar sobre vocês. Né? Então, Jesus foi prometido já como o profeta que viria substituir Moisés. Vieram muitos outros profetas, mas até que viesse aquele, né, de quem Moisés falava, né, ele ainda. E Jesus veio, e de uma vez que ele veio, já não tem mais necessidade de outro profeta. O que Cristo falou, as palavras de Jesus já são suficientes para que tudo que a gente precisa saber, a gente tem acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia. Jesus é o último que veio, que falou com essa autoridade que Moisés tinha em nome de Deus. E não é necessário que venha outro, né? Tanto que depois de Cristo, depois de Jesus aí, entre a primeira vinda de Cristo e o fechamento da Bíblia, não apareceu nenhum outro profeta. Não se tem notícia de nenhum outro profeta aí depois disso. Sacerdote. A palavra sacerdote aparece a primeira vez lá em Gênesis, capítulo 14, verso 18. O pessoal lembra aí? Vou tentar contextualizar os irmãos aqui. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Aí o pessoal invadiu Sodoma, levou Ló, que era sobrinho de Abraão, preso, levou a família dele lá e aquela turma toda. Abraão vai lá, guerreia contra os 5 reis lá, ganha a batalha, traz Ló de volta, traz ali os despojos com ele, e quando ele volta, esse Melquisedeque aparece, e ele é citado como sacerdote do Deus Altíssimo. É assim que o texto se refere a Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão. E Abraão dá a ele ali o dízimo de tudo que ele tinha recebido. E esse Melquisedeque é a primeira vez que aparece como sacerdote. E Jesus é citado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Jesus é citado, né, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque a semelhança de Melquisedeque, Jesus não tem genealogia. Melquisedeque não tinha genealogia. Ele apareceu do nada e sumiu. Ele é citado ali e ninguém mais ouve falar de Melquisedeque. Ele apareceu, como ninguém sabe de onde ele veio, de onde ele vai, para onde ele vai. E a semelhança de Melquisedeque, Jesus também. Jesus veio, nasceu de mulher ali, apareceu de mulher. Ele é chamado filho de Davi, a gente conhece a história dele. Mas a semelhança de Melquisedeque, Jesus não teve... Como é que eu vou dizer isso, gente? Não teve... não dá para explicar o início do sacerdócio dele, de onde é que ele veio. Né? E Melquisedeque, já, da mesma forma que Melquisedeque sumiu ali, Jesus agora
ele nos representa diante de Deus. Então, Melquisedeque, Jesus é chamado. Eu sabia explicar isso aqui com um pouco mais de veemência, irmãos. Eu estou meio perdido aqui, mas eu vou me lembrar aqui dessa referência de Melquisedeque e Jesus, e eu volto a falar disso aqui daqui a pouco. Melquisedeque, a Bíblia diz que Jesus veio, acho que é Isaías que fala, que Jesus não teve descendência, não deixou descendência. Da mesma forma que ele veio, ele foi e não teve descendência. E Melquisedeque também não teve descendência, não deixou descendência, não teve filhos depois dele que assumiram essa função de sacerdotes. Não teve outro, assim como Jesus, assim como Melquisedeque, Jesus também não teve filhos, não deixou herança, não deixou herdeiros. Tem uma outra coisa que fala a respeito também, que dá para fazer. Eu vou me lembrar com mais certeza aqui. Tá? Arão foi o primeiro sacerdote como ofício, né? Como ofício foi Arão. Porque essa ideia da hereditariedade é importante. Porque Arão, o profeta não, o profeta Deus escolhia uma pessoa, levantava uma pessoa, essa pessoa falava em nome de Deus, fazia o que Deus mandava, né, da forma que Deus mandava e morria geralmente, ou era perseguido, a gente vê as histórias aí, e depois Deus levantava outro. Tinha até profetas aí, né, que falaram ao mesmo tempo. Em determinados livros bíblicos a gente vê isso, no mesmo tempo, na mesma época, até no mesmo local, né, 2 ou 3 profetas levantados no mesmo tempo, mas com o sacerdote não. O sacerdote, a semelhança do rei, né, quando é institucionalizado o reino sobre Israel, ele é um cargo hereditário. Então, os sacerdotes depois de Arão eram filhos de Arão. Os filhos de Arão eram quem seriam os sacerdotes depois dele. E, nesse caso, não teve outros do caso de Melquisedeque e nem de Jesus. Jesus não deixou outras pessoas, não teve filhos, né? E Arão foi o primeiro a ocupar esse cargo. Ele precisou ser, como é que eu vou dizer que era ungido, né? Ele foi ungido para esse cargo. Tinha uma série de coisas que ele deveria fazer. Inclusive, as vestimentas, né, eram específicas para um sacerdote vestir, não era qualquer. Era um traje que simbolizava santidade. Então, Arão foi o primeiro desses sacerdotes. Os filhos dele é que seriam sacerdotes depois dele. Ele foi ungido para esse cargo, né? E também foi revelado que depois de Arão viria um sacerdote, o supremo sacerdote, aquele que seria um sacerdote que duraria para sempre. Né? Foi prometido, assim como foi prometido a respeito de Moisés, que viria outro semelhante a ele, de Arão também foi prometido que viria um sacerdote que duraria para sempre. E o rei, né? O primeiro rei da história de Israel foi Saul. Quando o povo desejou ter um rei, ele foi repreendido. Né? Deus repreendeu o povo porque entendeu que Deus não recusava só, não queria só um rei para ser igual aos outros, mas que estava recusando o próprio governo de Deus. Quando o povo pediu para si um rei humano, né, o povo recusava, era como se o povo estivesse recusando o próprio governo de Deus. Então, mas né, desde o início, né, a ideia de Deus era que houvesse um governo humano, mas de alguém que obedecesse à vontade de Deus. Né? Não que ele tivesse o título de rei. O próprio Adão foi assim. Deus o criou para governar. Deus criou Adão para governar. Noé, logo depois da queda, né? Depois que houve aquele dilúvio, aquela coisa toda, Noé também foi levantado para governar. E Abraão, né? Abraão também foi um rei, uma espécie de rei. A própria esposa de Abraão, Sara, foi chamada de princesa. Então, Deus sempre teve essa ideia de que alguém governasse subjugado à vontade dele, alguém que respeitasse o Senhor, que conhecesse a vontade de Deus, mas não que tivesse esse título. Porque rei de verdade é Deus. Jesus Cristo é o rei. A gente não acabou de cantar isso aqui? Que Jesus é rei. A ideia é essa, que Deus era de fato o rei. A pessoa que estivesse no comando ali representava o Senhor.
era alguém que comandava o povo, mas que estava debaixo do reinado verdadeiro, que era Deus. E Jacó também profetizou a respeito disso, assim como foi profetizado que viria alguém, um profeta maior que Moisés, como viria um sacerdote maior que Arão, o verdadeiro supremo sacerdote, né? Assim também foi revelado que viria um de qual o cetro do governo estaria eternamente nas mãos dele. Deus prometeu isso também para Davi, né? Que do descendência de Davi viria um cujo reino não passaria. Então, da mesma forma que foi prometido que viria um profeta maior, um sacerdote maior, foi prometido também um rei. E quando Cristo veio, ele cumpriu os requisitos de Deus para ocupar esses cargos de uma forma eterna, né, de uma forma que Deus tinha prometido. E Jesus veio, e foi para isso que ele veio. Né? Durante o período do Antigo Testamento, os ofícios, muitas coisas, houve muitos profetas verdadeiros, profetas falsos, houve sacerdotes bons e sacerdotes maus. Olha a história dos filhos de Eli. Né? Tem outras histórias que a Bíblia fala, eu lembro aqui agora de Finéias, Ofni e Finéias, né? Que eram os nomes dos filhos de Eli. Então tiveram sacerdotes bons, maus, falsos profetas. A gente vê a história de aquele que sofreu, Jeremias, né? Que os falsos profetas profetizando lá, e ele vai lá e fala, ainda toma um tapa na cara lá do rapaz, que eu não me lembro o nome agora, mas existiram falsos profetas e reis também. Reis ruins, olha a história de Israel, quando a própria história de Judá também. Houve reis ruins em Judá e em Israel. Sempre teve isso, mas viria aquele que seria o sacerdote perfeito, o rei perfeito e o profeta perfeito. O profeta que não mentiria, o sacerdote que não usurparia o povo e o rei que reinaria com poder de verdade, com poder e graça. E em Cristo essa promessa foi cumprida. Tudo que os outros fracassaram, em tudo que os outros não tiveram sucesso, Jesus veio para cumprir. Veio para isso, né? Jesus veio, se fez carne, né? Esteve aqui, nasceu entre nós e executa o exercício de profeta ao falar de Deus. Ele próprio fala, né? Eu falo o que o Pai me enviou. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém sabe, né? Ninguém fala do Pai senão o Filho. Jesus veio para falar as palavras de Deus, aquilo que Deus mandou, e não se calou em tempo nenhum. Ele falou tudo que precisava ser dito, da maneira que precisava ser dita e na hora que precisava ser dita. Por isso, Jesus é o grande profeta. E ele revelou a palavra de Deus, a palavra do Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação foi revelada em Cristo Jesus. Na verdade, o próprio Deus se revela em Cristo. Então, Jesus é um sacerdote, é um profeta por causa do que ele falou, das palavras dele que estão aqui até hoje escritas aqui na Bíblia, para que a gente. Ele disse, né? Eu sou o caminho, o próprio caminho ele é para nos levar a Deus. Sacerdote, como sacerdote, ele não só nos representou lá como sacerdote, todo ano, o sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios para representar o povo diante de Deus. A pessoa levava lá uma ovelhinha, um cordeirinho, uma pombinha, colocava a mão sobre a cabeça do bichinho, reconhecia que os pecados dele estavam sobre aquele animal, e o sacerdote, então, imolava aquele animal, oferecia como sacrifício a Deus, e os pecados daquela pessoa eram perdoados. Isso quem fazia era o profeta. Jesus não só nos representou diante de Deus como esse sacerdote, mas ele também se ofereceu como sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito. Porque se não fosse, se Cristo não tivesse vindo e a lei ainda estivesse em vigor, até hoje nós estaríamos sacrificando. Né? Sangue de boi, de ovelha, de carneiro, não paga, não cobre os nossos pecados. Cristo veio, cumpriu tudo aquilo que precisava cumprir e como sumo sacerdote, ele se deu em nosso lugar. Ele mesmo se deu como holocausto para que eu e você pudesse ser reconciliados com Deus. E ele, né, como rei, ainda hoje, né, a linguagem de Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Ainda hoje, diante de Deus, nós temos Cristo representando a gente diante de Deus, né?
E como rei, ele reina sobre todas as coisas. E não é porque ele não voltou ainda, não veio a segunda vez, que ele não reina. Alguém já disse, né, que não há aí nem um só canto no universo, nem um centímetro do universo que Jesus Cristo não clame é meu. Ele fala, né, que nós nos movemos, nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Sem ele, nada podemos fazer. Nada, nada. Sem ele a gente nem vive, na verdade, né? Se não fosse pela misericórdia dele, ele tiraria o sopro de vida das nossas narinas e a gente estaria no pó novamente. Então ele é rei, ele continua reinando. O reinado dele está aí estabelecido. Não é que vai ser estabelecido, já foi estabelecido. É estabelecido. Né? E nós estamos aqui como representantes desse reino. O nosso trabalho é mostrar esse reino para as pessoas, é falar desse reino, é viver de forma que esse reino de fato se revele através da nossa vida. A gente precisa viver, entender que nós estamos aqui, mas não pertencemos. Eu ouvi isso hoje num estudo a respeito de Esther. Estava ouvindo, nossa, o rapaz é bom demais. Tá, a gente tem um estudo, eu estou até acompanhando, já estamos no terceiro episódio lá, e ele falando a respeito de Esther, né, que é essa ideia, que a gente está aqui, a gente vive aqui, mas nós não pertencemos aqui. O nosso reino não é aqui. O reino de Cristo não veio para ser estabelecido aqui. Né? O reino, ele continua reinando, mas o reino verdadeiro vai ser estabelecido quando ele vier. E Cristo, como esses três ofícios, né? Ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja, porque ele é o profeta perfeito, ele é o sacerdote perfeito e ele é o rei perfeito. Por isso ele é o cabeça da igreja. Por isso ele é aquele a qual nós nos curvamos. E por isso ele é aquele que nos representa diante de Deus. Por que Jesus precisou encarnar? Primeiro porque precisava ser homem para representar a raça humana, entender o que a gente sente, o que a gente passa. A Bíblia fala que ele foi tentado, como nós, mas não pecou. Então ele sabe o que passa dentro da gente aí. Ele conhece o que a gente pensa, o jeito que a gente pensa, todas as agruras que a gente tem. Ele só não pecou. Mas a Bíblia diz que nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderia estar diante de Deus. E Jesus está lá. Inclusive, na linguagem do Novo Testamento, quem nos representa, nós temos um advogado lá, um intercessor, Jesus Cristo, homem, 2 Timóteo. Porque se Jesus não tivesse em si as duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, ele não poderia estar lá diante de Deus nos representando. Ele se fez homem para poder entender todas as agruras que a gente passa, todas as dificuldades que a gente sofre, todas as tentações que nos cercam, todas as provações que a gente está sujeito, mas ele não pecou. Né? E ele está lá diante de Deus nos representando como um homem, Jesus Cristo, o homem. Ele entende do que a gente está passando, ele sabe do que a gente passa, o que a gente sofre, como é que a gente sente as coisas, mas está diante de Deus nos representando, porque ele também é Deus. Né? Ele não é só homem de uma forma maravilhosa, assim como eu e você somos alma vivente, a gente não é um corpo separado de uma alma separada de um corpo. Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Difícil de entender, né? É fácil falar isso, mas para compreender isso, rapaz, só na glória, como é que esse trem funciona. E é uma simbiose tão perfeita, né? Algo tão perfeito, que a Bíblia fala que todos os milagres, tudo que Jesus fez, não foi porque ele era Deus. Tudo que Cristo fez não foi porque ele era Deus Todo-Poderoso, não. Não está escrito lá que ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus? Tudo que ele fez foi por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Cristo de uma forma tão tremenda, né? Ali sim havia plenitude do Espírito em Cristo. E tudo que ele fez foi por causa do Espírito Santo que habitava nele. Por isso que ele diz que nós faríamos obras maiores. Nós temos condição de fazer o que Cristo fez, figuradamente. É lógico que ele não precisa morrer, mas ninguém precisa. Porque ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos em nós o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Inclusive, é esse Espírito Santo que, quando Jesus vier, vai ressuscitar essa tranqueira desse corpinho nosso aqui. É ele que vai fazer tudo isso. É o Espírito Santo que vai
fazer tudo isso. Continua operando em nós e vai operar quando Jesus vier para buscar a gente de novo. É o Espírito Santo quem vai nos ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vos ressuscitará. Esse é o Espírito Santo. E Jesus fez tudo isso na força do Espírito Santo. Ele fez tudo isso sendo homem. Como homem ele atuou. Como homem ele nos representou. Como homem ele foi para a cruz. Porque se ele vai para a cruz como Deus, como é que um Deus morre? Como é que Deus morre? Não morre. Mas Jesus morreu. De fato morreu. E de fato ressuscitou. Isso é maravilhoso. É difícil de a gente entender plenamente. Mas a gente consegue falar disso, né? Saber que isso aconteceu, nós sabemos, mas essa profundidade a gente não consegue entender. A segunda seção diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Essa sessão, vai nos ensinar isso, que Cristo é Deus, mas que Cristo também é homem de uma maneira sobrenatural que a gente não entende, mas é isso. Jesus veio, ele se fez carne, ele nasceu de Maria. A diferença é que ele não foi fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande diferença. Ele não nasceu no pecado como eu e você. Ele não carrega a natureza pecaminosa de Adão. Ele não trouxe isso com ele, né? E uma vez que ele é filho de Deus, né? Ele é igual a Deus, é igual ao Espírito Santo também, que é a mesma essência, todos têm. A diferença está na distinção do papel de cada um deles, né? Então, eles são iguais. Eles são iguais. Mas o que a gente fica maravilhado é a ideia da plenitude do tempo. Deus esperou o tempo certo, Deus marcou a data correta, e no tempo certo Jesus veio e cumpriu isso. A gente consegue entender isso, mas não na profundidade disso. Mal a gente arranha essas coisas, mas a gente sabe que é real. A gente sabe que é verdade. Mas tem coisas que é difícil de explicar. Mas a gente aceita porque, de fato, é isso que aconteceu e temos algo dentro de nós que testifica isso, que é verdade. Ele se fez carne, ele assumiu a forma humana, e não de anjo. Ele era, em todas as coisas, semelhante aos irmãos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cresceu, desenvolveu, aprendeu, ensinou, Ele só não teve participação no pecado, mas ele assumiu a natureza humana, Não uma natureza caída, claro, que ele não herdou isso de Adão, mas ele conquistou, ele conseguiu passar pela vida sem pecado, Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que não possa compadecer-se, ele é alguém, que andou, mas ele não é alguém que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus veio para suportar o fardo do pecado, mas na cruz, sem ter jamais experimentado o erro, o pecado ou o engano. Não se trata de um homem ter se tornado Deus, muito pelo contrário. Se trata de um Deus que se humilha e se faz homem para poder salvar alguns, não é todos. A gente começou esse estudo de hoje dizendo que ele veio para salvar um número certo de pessoas. Que número é esse? Só ele sabe. Quem são essas pessoas? Só ele sabe. Mas vão ser salvas. Essa é a igreja do Senhor, da qual nós cremos fazer parte. Jesus, o que mais que a gente pode falar das duas naturezas de Jesus?
A gente já falou, né, que eles se relacionam perfeitamente. Vamos abrir alguns textos aqui que faz a gente pensar a respeito dessas duas naturezas de Jesus, tentar compreender isso um pouco mais. João capítulo 17. João capítulo 17, no versículo 5 e no versículo 24, vai falar da eternidade de Jesus. João 17, 5 diz assim: E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus estava com Deus, ele era Deus, veio de Deus, e agora ele pede, né, que glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive antes que viesse ao mundo. Jesus é eterno, ele é antes da fundação do mundo, ele já existia. Aliás, o próprio João fala, né, que sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes que o mundo houvesse, Jesus já era o plano de Deus, o plano perfeito, aquilo que Deus já tinha pensado. Deus não foi pego de surpresa com o pecado, Deus não foi pego de surpresa com o que a humanidade faz, e não é pego de surpresa hoje, né? Ele já planejou tudo, já tinha tudo organizado. Jesus é também onipotente. Abre aí Mateus capítulo 8, verso 27. Jesus é igual a Deus. A ideia aqui é de mostrar que Jesus é Deus. Mateus capítulo 8, versículo 27. Olha lá, e maravilharam-se os homens dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não foi a primeira vez que os discípulos se maravilharam com Jesus, né? Mas aqui mostra que Jesus tinha poder sobre as forças da natureza, sobre a morte. O cara está lá morto 4 dias, e ele vai lá e chama o nome do fulano, ó, vem para fora. E sai pulando, enfaixado, enrolado na faixa. Imagina a cena. Uma múmia sai pulando de dentro do... Mas saiu, vivo, porque ouviu a voz. Isso mostra que Jesus é onipotente. Jesus é também onisciente, né? Lucas vai falar isso lá, capítulo 6, versículo 8, vai mostrar a onisciência de Jesus. Jesus conhece todas as coisas. E é maravilhoso a gente saber disso, né? Lucas, capítulo 6, verso 8, vai trazer essa ideia da onisciência de Jesus. Lucas 6, 8 aqui, ó. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Imagina se tivesse alguém aqui dentro da Vida Nova que pudesse ler seus pensamentos. Rapaz. Então Jesus é eterno, onipotente, onisciente, assim como Deus é. E a paternidade de Cristo, né, gente, que é sobrenatural. Desde a sua concepção, ele foi, né, sobrenatural. Isso é a natureza divina de Cristo. A natureza humana de Cristo já começa no tempo predito de Deus. Né? Gálatas 4,4 fala que na plenitude dos tempos, né, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então Jesus já veio, ele teve uma data, né? Ele teve um começo. Cristo, a semelhança de mim e você, ele é eterno, a parte divina dele é eterna, mas a parte humana dele teve um começo. Teve um dia que ele nasceu. A gente comemora dia 25 de dezembro, mas não sabe, né? Não foi exatamente esse dia, não. Mas ele nasceu. Não foi por geração, foi por geração humana, né? Que ele nasceu da substância de Maria. Ele carregava, é claro que ele foi gerado dentro de Maria, então tinha dela, da natureza de Jesus também, DNA dela ali, correndo nas veias dele, sangue humano correndo nas veias dele. De onde veio? Levítico vai falar, né, que a vida está no sangue. Então, veio de onde? De Maria. Estava sujeito às limitações, né, existentes à natureza humana. Ele cresceu, desenvolveu, teve fome, tristeza, dor. Jesus chorou, né, passou uns mal bocados, sofreu bastante, sangrou. Misericórdia.
A Bíblia, né, é consistente e se refere às duas naturezas de Jesus, inteira, perfeita e distinta. Isso a gente precisa entender isso. Ele era 100% homem, 100% Deus, caminhou sobre a terra. Essas naturezas são distintas, mas num único ser. E Jesus não usou a natureza divina nem quando ressuscitou alguém, nem quando mandou que Lázaro viesse para fora, foi como homem. Foi Jesus o homem que mandou fazer, que veio. E ele disse para os discípulos dele, ó, se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, passa para lá, e ele vai passar. Isso é forte de pensar, né? Ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado dos anjos, né? Pregado ao gentio, a gente canta isso, é maravilhoso também. Né? Então, mas as duas naturezas juntas numa pessoa só, mas ele é um só Cristo. Ele veio em carne, Jesus nasceu, ele veio da descendência de Davi. Quando Mateus começa a genealogia de Cristo, né? A gente vai vendo essa genealogia até chegar a Davi. E aí, até que, aí da mesma forma, né, que Jesus e ele carrega essa natureza humana e divina, né? Deus também é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe disso. A gente vê referência a isso na Bíblia, conhece isso, mas explicar isso profundamente não dá não, nem para explicar e nem para entender, né? Mas a gente sabe disso, né? Então, embora a Escritura deixe claro, né, que Jesus carregava essas duas naturezas, é difícil da gente dizer. O texto que eu citei há pouco, Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que está lá intercedendo por mim e por você. Mas precisava ter a natureza divina, porque quando Moisés, acho que é isso mesmo, Êxodo, né, que Moisés pede a Deus para ver a face dele, e Deus fala, se você ver, você morre. Ninguém pode ver, né, me ver e sobreviver. Então, homem nenhum pode se chegar diante de Deus e não ser exterminado. Por isso, Jesus tem essa natureza divina. Por isso, esse plano tão perfeito de Deus. E ele pode nos representar diante do Senhor. E vou só ler aqui o enunciado da terceira sessão e a gente continua semana que vem. Eu fiquei devendo a explicação do Melquisedeque. Semana que vem eu trago ela para vocês. Deu uma engasgada aqui, eu confiei demais na cabeça e não anotei. Hã? Não, mas eu vou. Semana que vem eu trago, porque eu confiei demais no poder da mente. Eu tenho até anotado aqui, mas vai demorar para encontrar. Sessão 3, então, só para a gente ler o enunciado aqui, semana que vem a gente continua. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e, sem medida, ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado, cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, lhe ordenou que exercesse. Então, semana que vem nós vamos falar isso, da natureza, como a natureza humana de Cristo, né, foi equipada pela obra, para que ele conseguisse cumprir essa obra mediadora. Como eu disse, o que Cristo fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, encerrar por hoje. Aí semana que vem eu fico devendo, vocês me lembram aí do Melquisedeque, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Cristo é chamado. Aí eu tenho anotado aqui, mas vai demorar um pouquinho para achar. Então vamos lá. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, exaltamos o teu nome, pela obra redentora de Cristo, Pai, por tudo que ele fez por nós, por todo esse plano perfeito e maravilhoso, Deus, fundado no seu coração, na sua mente, antes da fundação do mundo, para que seres pecadores, imperfeitos, falhos como nós, tivéssemos hoje acesso à tua presença. Nós oramos, ó Deus, confiados na obra de Cristo. Nós oramos, ó Deus, porque sabemos que Cristo nos representa diante do Senhor. Porque senão o que a gente seria é fulminado diante de Ti. Por isso também te damos graça. Porque o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas, as responde. O
Senhor cuida de nós e o Senhor, ó Deus, nos deu o maior de todos os presentes, ó Pai. Nós fomos feitos amigos de Deus. Somos filhos, co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Ele conquistou, ó Deus, na morte, mas também na ressurreição. O nosso Redentor vive, Deus, e nos representa diante de Ti. E nós damos graças por isso a Deus e pedimos, ó Pai, que nos momentos de aflição, de dificuldade, de angústia, que a gente lembra disso. O nosso Redentor vive. Pai, que tudo fica pequeno quando a gente lembra dessa realidade, dessa verdade, que o nosso Redentor vive e está aí diante do Senhor, foi preparar morada, Ele prometeu morada para cada um de nós, morada eterna, santa, pura, imaculada, sem dor. E isso, Deus, traz esperança para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que se deu por nós, e que a gente está aqui hoje falando dele, ó Deus, com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, Deus, por tudo que ele fez, por tudo que ele fará, ó Deus, e pela certeza de que ele voltará. Nós oramos no nome dele. Amém.